a informação que você não tem pode estar lhe prejudicando e a ignorância não é uma bênção. Nós já ouvimos isso aqui pessoalmente dele e vocês já escutaram isso aqui em grandes treinamentos reproduzidos a partir dessa filosofia que construiu os pilares da nossa empresa, a partir do Jim Rohn. E eu escolhi um tema muito especial, negociei com meus amigos da Mente Mestra para a gente trazer esse conteúdo exclusivo para vocês, que é preconceitos, objeções e desinformação que existem a respeito dos ingredientes dos nossos produtos. Como são muitos ingredientes, eu resolvi escolher 3 ingredientes dos 5 primeiros ingredientes que tem no nosso shake. Vocês bem sabem, pela análise do rótulo, que a posição que o ingrediente se encontra na lista, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são os que têm maior concentração, e assim sucessivamente. Então, se vocês olharem depois, eu vou ampliar, tem o primeiro ingrediente aqui, proteína isolada de soja. Então, é o número 1. Depois vem frutose, é o número 2. Depois vem fibra de aveia, inulina e canola. Então, foi exatamente aqui que eu resolvi pescar para trazer para vocês, para a gente conversar um pouco sobre os mitos e os fatos a respeito da soja, a respeito da frutose e a respeito da canola. Então, muito atentos, fiquem ligados e vão anotando depois. Vocês podem colocar perguntas, que aquelas perguntas que não forem respondidas na própria apresentação, depois vocês compartilham conosco, que nas capacitações a gente vai responder para vocês, ok? Então, comecemos com a doutora Susan Bauerman, que recentemente publicou um artigo dizendo que os alimentos à base de soja são conhecidos há muitos anos como boa fonte de proteínas e, em algumas partes do mundo, a soja faz parte da dieta há milhares de anos. Então, na verdade, há um crescente escopo de pesquisa para apoiar inúmeros benefícios da soja para a saúde humana. Então, isso aqui a gente já começa com fatos. E mais fatos. Recentemente foram publicados artigos científicos robustos, de grande envergadura, com fundamentação baseada em meta-análise, ou seja, com estudos de várias outras pesquisas, falando aqui sobre a atualização de saúde sobre a soja. Então, há muito tempo, como fonte de proteínas e gorduras saudáveis de alta qualidade, bem como inúmeros compostos bioativos. Então, sempre que vocês pensarem em soja, pensa em proteína nobre, pensa em gordura saudável e pensa em fitonutrientes poderosos, substâncias que vão agir no nosso corpo além da nutrição. Então, nos últimos 25 anos, esses alimentos foram rigorosamente investigados pelo seu papel na prevenção e tratamento de doenças crônicas transmissíveis, aquelas que mais estão comprometendo a qualidade de vida das pessoas e levando embora daqui antes do tempo, como coração, como câncer, como diabetes, como Alzheimer. Então, existe uma quantidade imensa de pesquisas já acumuladas. E essa daqui, que foi publicada em outubro de 2019, portanto, um pouco mais de um ano, é considerado a revisão definitiva de saúde. Um estudo com mais de 100 meta-análises e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, ou seja, que foram feitos aleatoriamente à escolha dos participantes, e estudos observacionais em humanos. O que tem de mais rigoroso em critério de pesquisa científica está por trás dessa publicação. E esse é o título: Consumo de soja e as suas isoflavonas e seus múltiplos resultados na saúde. Então, os resultados apresentados apoiam a promoção da ingestão de soja por seres humanos como parte de uma dieta saudável. Então, o que é que eles descobriram nessa pesquisa? Que o consumo da soja e das isoflavonas traz uma série de benefícios potencialmente terapêuticos, como anti-hiperlipidêmicos, ou seja, diminui a concentração de lipídios no sangue, anti-hiperglicêmicos, ou seja, reduz a concentração de açúcar no sangue, controla a glicemia, antihipertensivo, ou seja, controla a pressão arterial elevada, antioxidantes, combate os radicais livres, anti-inflamatório, anticâncer, anti-obesidade e ainda neuroprotetores. Então, tudo que vocês puderem imaginar de benefícios para a saúde humana, quando a soja é inserida na alimentação juntamente num contexto de um programa de estilo de vida ativo e saudável, deve ser feito. Então, eu trouxe para vocês aqui um foco para que vocês possam anotar. A verdade sobre a soja, 5 fatos principais que todos aqui devem saber. Fato número 1. Os fitoestrogênios não são iguais aos estrogênios femininos. Muita atenção para cá. As famosas isoflavonas.
Então, o que é que nós estamos falando aqui? São considerados compostos semelhantes ao estrogênio, mas que têm uma estrutura química parecida, mas não idêntica ao estrogênio produzido pelo corpo das mulheres. Então, o mecanismo de ação, além da estrutura, são distintos. Se vocês observarem essa imagem, vai ficar mais fácil e didático de vocês entenderem. Todo hormônio, para entrar em ação, ele precisa de uma glândula que produz, precisa da corrente sanguínea para transportar e precisa do órgão-alvo. Tá certo? Então, esse órgão-alvo tem que ter um receptor que vai receber esse hormônio, vai encaixar e vai ter a resposta. Então, o estrogênio ele é fundamental para a saúde feminina. Ele garante a estrutura muscular, garante a estrutura óssea, garante o desenvolvimento sexual secundário, é o que transforma a menina em moça e a moça em mulher. E depois, esses hormônios vão saindo de circulação e uma série de distúrbios vão acontecendo no organismo da mulher, que é característico do envelhecimento. Agora, olha o que acontece com a isoflavona. Estamos aqui com um exemplo de isoflavona, que é a genisteína. Observe que ela encaixa no receptor do estrógeno, mas não tem o mesmo mecanismo de ação. Então, ela é uma chave parecida com a chave do estrógeno, então encaixa na mesma fechadura, é capaz de simular alguns dos efeitos do estrogênio, portanto, é altamente benéfico para o organismo da mulher consumir soja após a menopausa para que haja menos prejuízo nos efeitos colaterais que podem surgir com a falta e a queda do estrogênio natural. Então, não age da mesma forma que o estrogênio. Na verdade, de acordo com uma pesquisa na Escola de Saúde Pública de Harvard, os fitoestrogênios podem bloquear a ação do estrogênio no corpo do ponto de vista dos seus efeitos colaterais negativos, que dentre eles está o potencial de causar câncer de mama. Certo? Então, as isoflavonas já passaram por rigorosos estudos por cientistas da área de saúde nos últimos 30 anos, e o Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos expressou pela primeira vez o interesse em compreender o papel das isoflavonas na prevenção e tratamento do câncer. Então, isso nos leva ao fato número 2. As isoflavonas da soja não aumentam o risco de câncer de mama. Fato. As isoflavonas, os efeitos dela no corpo humano têm sido estudados extensivamente, como observou nesse artigo de revisão. Não houve indicação de risco para a saúde humana por consumir isoflavonas de soja, ou soja como parte regular da dieta. Pelo contrário, os estudos das últimas décadas têm sugerido efeitos protetores desses compostos. Então, aqui nós temos as 3 principais isoflavonas da soja. Isso aqui é só a título de ilustração, tá? Vocês não precisam decorar esses nomes. Basta gravar o nome isoflavona como o principal fitoquímico, fitonutriente da soja. Então, a genisteína, a daidizeína e a gliciteína. A mais poderosa em termos de mecanismo de ação é a genisteína, e uma das mais estudadas. Então, no caso do câncer de mama, as preocupações estão relacionadas com o nível de aumento de estrogênio natural da soja, não tem fundamentação nenhuma. Gravem isso. São estruturas semelhantes, melhor, parecidas, com mecanismos de ação distintos. Na verdade, a incidência de câncer de mama é menor em países onde a soja é consumida regularmente, como no caso da Ásia. Então, estudos epidemiológicos asiáticos, a propósito, um maior consumo de soja no início da vida está associado a uma redução de 25% até 60% do risco de desenvolvimento de câncer de mama nas idades mais avançadas. Da mesma forma, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa concluiu que as isoflavonas à base da soja não aumentam o risco de câncer de mama ou de endométrio no útero. Agora, qual é a conclusão? A conclusão vem do Instituto de Pesquisa do Câncer dos Estados Unidos e da Sociedade Americana do Câncer, dizendo: pacientes com câncer de mama podem consumir alimentos derivados de soja com segurança. Essa publicação é bem recente. Fato número 3. A soja não tem efeitos feminizantes em homens. Homem que come soja fica com características femininas. Absolutamente nenhum fundamento. Então, o que é que se sabe a respeito desse assunto? De onde é que vem essa polêmica toda? O mito surgiu, o nome é ginecomastia, certo? Peito feminino. Esse mito de que alguns homens estivessem completamente sendo alterados, deveriam evitar completamente os produtos de soja porque estavam desenvolvendo mama, embora seja um mito bastante explorado, isso foi relatado em apenas um estudo
que documentou efeitos feminilizantes em um homem de 60 anos que bebia 3 litros de leite de soja por dia. Preste atenção o contexto. 3 litros de leite de soja por dia. Estimou-se que o sujeito tomava 360 miligramas por dia de isoflavonas, 9 vezes a quantidade de isoflavona normalmente consumida por japoneses mais velhos, que é considerada uma das populações que tem uma maior ingesta de isoflavona dentro do estudo de epidemiologia mundial. Então, nós estamos falando aqui de uma situação completamente atípica, em um caso isolado que gerou um estudo que é altamente explorado com interesses políticos, muito mais do que nutricionais. Então, embora esse relato desse único caso dê boas manchetes, não se deve tirar conclusões de um caso, e em vários ensaios clínicos não houve relato de efeitos feminizantes em homens que foram expostos a até 150 miligramas por dia de isoflavona de soja. Ou seja, você teria que beber bastante leite de soja para você chegar perto de 150 miligramas. Então, não se trata do nosso caso, que consumimos os produtos da Herbalife em quantidades que, no máximo, nós fazemos 2 substituições de refeições, então não tem absolutamente nenhum efeito colateral negativo e só benefícios para a nossa saúde. Fato número 4 agora. A proteína de soja apoia a construção muscular. Quais são as polêmicas que estão por trás deste fato número 4? A polêmica está relacionada com um hormônio chamado testosterona. Existem alguns mitos que falam que a soja diminui a concentração de testosterona. É uma outra maneira de dizer que aumenta as características femininas. E, portanto, a maioria das pessoas que gostam de tomar suplementos para ganhar massa muscular tendem a preferir as proteínas de origem animal, principalmente a caseína e a proteína do soro do leite. Então, o que os estudos estão mostrando é que a proteína da soja também é muito eficaz para promover o crescimento muscular, sobretudo quando associada às proteínas de origem animal, sobretudo ao whey protein. Mas o estigma contra os fitoestrógenos é que tem levado alguns consumidores a evitá-la. Então, a crença de que esses compostos vegetais podem diminuir os níveis de testosterona e interferir no desenvolvimento muscular. Então, de acordo com uma meta-análise de estudos relacionados à proteína de soja e isoflavonas, concluiu-se que nem os alimentos à base de soja, nem os suplementos de isoflavona tiveram efeitos significativos sobre as concentrações de testosterona em homens. E acho que uma coisa muito evidente, para a gente não ficar também só falando aqui de fatos, estatísticas e pesquisas científicas, são os nossos testemunhos, meus amigos. Nós temos aqui vários cavalheiros que utilizam os produtos da Herbalife ininterruptamente há 5, 10, 15, 20 ou 25 anos, como alguns de nós, e estamos muito bem de saúde com todas as nossas características sexuais secundárias muito bem preservadas. Então, construção muscular. Mistura de proteínas que incluem soja podem ser vantajosas em relação às proteínas isoladas, proteínas únicas, principalmente as proteínas de origem animal. Então, esse estudo aqui está muito bacana. Vocês estão observando que temos aqui balanço líquido positivo de 20 a 40 minutos após a ingestão de whey. Você mantém a presença dos aminoácidos sendo fornecidos para o músculo por cerca de 1 hora. Ao passo que quando você faz uma mistura, o blend, que eles chamam, de proteína whey, proteína caseína e proteína isolada de soja, você tem uma entrega de aminoácidos e um estímulo à síntese proteica muito maior e de efeito mais prolongado. Então, aqui mais uma evidência científica das vantagens de você utilizar proteínas nobres combinadas, como a Herbalife faz nos nossos produtos, principalmente no nosso shake. E aqui, para começar a concluir o fato número 4, a ingestão de uma mistura de proteínas, juntamente com exercícios de resistência, leia-se musculação, promove a síntese de proteínas musculares humanas. Então, pesquisas mostram que uma mistura de proteína de soja, soro do leite, que é o whey, e caseína fornece um suprimento prolongado de aminoácidos aos músculos, o que torna ideal para o consumo pós-treino. Mas vamos lembrar de um detalhe que o Yamada, felizmente, falou na sua apresentação na quinta-feira passada. Houve uma atualização científica a respeito da história da janela metabólica. Não interessa apenas a quantidade de proteína que você toma logo após o exercício, mas sim o somatório da ingestão de proteínas nobres que você tem ao longo de todo o dia.
nas refeições principais e nos lanches intermediários. Então, mais algumas dicas aqui sobre a vantagem da proteína de soja. Ela é rica em genisteína e arginina, Davi. Genisteína você já falou que é isoflavona, fitoestrógeno. Mas você não falou em arginina. E arginina, o que é isso? A arginina é um aminoácido. E esse aminoácido ele é muito importante para a composição das nossas proteínas, mas ele também tem uma função isolada, como a glutamina, que nós recebemos, felizmente, aí no lançamento dos novos produtos, que atua na recuperação muscular, que atua no sistema imunológico, reforçando a ação das células que combatem os micro-organismos e que atua também na manutenção da integridade da mucosa intestinal. E manter a integridade da mucosa intestinal, pessoal, estou fazendo aqui um parênteses sobre glutamina, tá? Depois eu volto para a arginina, porque eu fico entusiasmado quando tem produto novo. Manter a integridade da mucosa intestinal tem duas grandes funções. Primeiro, proteção imunológica, porque mais de 50% das células do nosso sistema imune estão associadas ao intestino, exatamente para proteger a entrada de micro-organismos que pode acontecer por essa que é uma das maiores áreas de superfície do nosso corpo em contato com o meio externo, e também manter a integridade para garantir uma melhor absorção de nutrientes. Então, a glutamina tem inúmeras funções, mas vamos falar agora da arginina. Elas duas associadas aumentam a produção de óxido nítrico, que é aquela moléculazinha feita só de 2 átomos, nitrogênio e oxigênio, e que tem uma ação poderosa no endotélio, que é aquela camada de revestimento dos vasos sanguíneos, promovendo um maior fluxo sanguíneo para o corpo todo, sobretudo para os músculos, o que aumenta bastante a eficácia, não só do treino em si, mas também do processo de recuperação e síntese proteica muscular. Suporta o crescimento e a reparação do tecido muscular por consequência. Então, soja tem inúmeros benefícios, como nós estamos listando. E, finalmente, fato número 5. A soja é uma alternativa saudável e ecologicamente correta para a proteína animal. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao veganismo, certo? Nós estamos aqui fazendo apologia ao equilíbrio. Você fazer melhores escolhas alimentares e ter mais foco não só na sua saúde, no seu benefício, no seu prazer, mas pensar também no futuro da humanidade e na sustentabilidade do planeta. Tudo que nós fazemos hoje deixa rastros. Então, a proteína de soja, de acordo com a ciência moderna, está confirmado que seus benefícios nutricionais comprovados e seu baixo impacto ambiental torna a proteína de soja, comparado com outras fontes de proteína, como um dos alimentos básicos mais promissores para o presente e o futuro da humanidade. Lembrem-se que daqui a um tempo nós seremos 9 bilhões. E alimentar 9 bilhões não é brincadeira. E eu vou falar de um outro desafio que significa alimentar 9 bilhões de seres humanos. Já já. Vai ser um bônus dessa apresentação. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Que produzir mais proteína do que qualquer outro vegetal ou grão já é uma característica da soja. Só que ela produz 5 a 10 vezes mais proteína por acre do que as terras reservadas para animais de pasto para produzir leite e até 15 vezes mais proteína do que as terras reservadas para produzir carne. Então, aqui tem um gráfico que vocês estão vendo a comparação, mas eu fiz uma síntese melhor para vocês. Aqui, ó. Se comermos mais soja e menos carne, observem, não é deixar de comer carne, é comer mais soja, mais peixe e menos carne. A remoção da vegetação natural necessária para fornecer a mesma quantidade de proteína diminuiria dramaticamente. E a produção de proteínas a partir de galinha requer 3 vezes mais terra do que a proteína de soja, carne de porco precisa de 9 vezes mais e a carne bovina 32 vezes mais. Então, você aumentaria bastante a eficácia de produção de proteína, portanto, contribuiria para diminuir a fome no mundo, diminuiria o consumo de água potável e diminuiria a emissão de gases de efeito estufa. Então, para concluir aqui o fato número 5, eu quero mostrar para vocês esse gráfico, que as referências científicas estão aqui no rodapé, mostrando os extremos. Aqui à esquerda nós temos proteínas de origem vegetal e à direita temos proteínas de origem animal consumida pela humanidade. Então, aqui temos no extremo esquerdo a soja e os seus derivados, como, por exemplo, o tofu, e no extremo direito nós temos a carne vermelha. E aqui, num destaque, está mostrando que para produzir a carne vermelha nós estamos precisando de 5 vezes mais a quantidade de água, 10 vezes mais a quantidade de terra
e 25 vezes maior potencial de liberação de gases de efeito estufa. Então, é uma coisa muito inteligente para a nossa saúde, inteligente para a saúde do planeta e ter uma postura de cidadão global com visão de sustentabilidade, aumentar o consumo de proteínas de origem vegetal e diminuir um pouco o consumo de proteína de origem animal. Agora, aqui eu queria abrir um último parêntese dentro dessa aula, para poder a gente ir para a próxima. Muita atenção para cá, pessoal, porque isso é outro assunto também muito polêmico. Vocês já viram esse símbolo em alguns produtos da Herbalife, esse Tzinho dentro de um triângulo. E muitas pessoas, por falta de informação, têm preconceito em relação a alimentos transgênicos. E eu quero dar uma pequena aula aqui para vocês, esclarecedora. Primeiro, o que é um organismo transgênico? E o que é um organismo geneticamente modificado, ou OGM? Primeiro princípio, por definição, todo organismo que tiver seu DNA modificado é considerado um organismo geneticamente modificado. Como é que esse DNA é modificado? Se essa modificação pode ou não inserir um gene externo do DNA desse organismo. Se você trouxer o gene de um outro organismo, se pegar um gene de um vírus e colocar dentro de uma bactéria, essa bactéria vai ser uma bactéria transgênica. Mas normalmente os vírus não são usados para isso, são usados para transportar material genético de um organismo para outro. Só para vocês terem uma ideia aqui, uma ilustração. Há muitos anos, na minha adolescência, quando eu comecei a estudar ciências biológicas, comecei bem cedo, eu estudei sobre a insulina, que era consumida pelos seres humanos. E acredito que alguns de vocês saibam que a insulina, naquela época, antes da engenharia genética, era produzida pelo pâncreas de porco, porque a insulina do porco era mais parecida com a humana. Então, não dava conta da quantidade de demanda que tinha de insulina para tratar os diabéticos tipo 1. Então, a engenharia genética trouxe a solução para esse problema. Eles conseguiram pegar o gene que produz a insulina, colocar dentro de um vírus, fazer esse vírus inocular o gene dentro de um DNA de uma bactéria e colocar em condições adequadas para essa bactéria se reproduzir e produzir insulina humana. Então, desde que eles conseguiram fazer isso, a insulina que salva os pacientes com diabetes no mundo inteiro é produzida por bactéria geneticamente modificada. E como o vírus, melhor, o gene veio de um ser humano e foi introduzido numa bactéria, termina aqui a definição. Ó, quando receber um gene externo proveniente de uma espécie não sexualmente compatível, um humano com bactéria, o organismo é um organismo geneticamente modificado e transgênico. Transgênico significa que recebeu gene de uma outra espécie não sexualmente compatível. Então, salvou grande parte da humanidade que tem problema com diabetes. A insulina hoje é produzida por engenharia genética e com alta tecnologia e segurança. Davi, como é que se aplica, então, aos alimentos? Então, eu queria fazer uma provocação aqui com vocês agora. Muita atenção. Trouxe aqui para vocês 4 vegetais que fazem parte da nossa alimentação. Temos aqui o arroz e feijão em cima e temos aqui o trigo e o milho embaixo. Deixa eu olhar para vocês e fazer uma pergunta. Vocês acham que o arroz que você come na sua casa, o feijão, o pão e a pipoca, esses vegetais que hoje nos trazem esses benefícios e esses prazeres, são próximos das fontes originais selvagens de onde eles são originados? Quero dizer para vocês que não tem absolutamente nada a ver. A estrutura da composição nutricional, da composição morfológica, do fenótipo e do genótipo desses organismos é totalmente diferente das suas fontes originais selvagens, na época em que nós estávamos desenvolvendo a agricultura. Então, houve muita manipulação, tanto biológica quanto química, mas com um nível de segurança completamente duvidoso quando comparado com as tecnologias de engenharia genética modernas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, todos os alimentos que nós consumimos, os alimentos naturais, eles guardam muito pouca relação de semelhança com as suas fontes originais primitivas selvagens. Então, houve muita modificação no processo do desenvolvimento da agricultura. Agora eu quero dizer para vocês, quero revelar para vocês um debate meu científico com a Simone Yoda Pereira, que é a diretora de pesquisa e desenvolvimento e assunto científico da Sancan, a base dela no Brasil, uma das maiores autoridades na área de nutrição que nós temos na nossa empresa, e eu pedi que ela me falasse sobre a segurança
dos alimentos geneticamente modificados. Então, ela disse exatamente isso aqui, Davi. Não tem problema nenhum, nós podemos dizer que são muito bem estudados e que o consumo contendo ingredientes derivados desses alimentos não causam nenhum risco à saúde humana. As organizações mundialmente reconhecidas como a FAO e a Organização Mundial da Saúde confirmam a segurança dos ingredientes derivados de culturas transgênicas para a alimentação humana. Ainda me mandou o documento original que fundamenta esse tipo de reflexão que eu estou compartilhando com vocês. Mas eu quero ir além, quero dar para vocês mais uma ferramenta e fazer uma provocação. Essa criatura é uma criatura admirável. Se vocês ainda não conhecem, gravem esse nome, Peter Diamandis. Procurem o TED dele, TED, T-E-D, aquelas palestras curtinhas que falam sobre tecnologia, entretenimento e design, conhecimento. E vocês podem assistir esse TED dele, que são 20 minutos só de palestra, falando sobre o futuro, baseado no livro dele que ele publicou, o primeiro livro que ele publicou no Brasil, no nosso idioma. Publicou a tradução, né, no caso. É um biólogo molecular, engenheiro aeroespacial e médico. O que é que tu quer mais, em termos de formação acadêmica? Biólogo molecular e engenheiro aeroespacial pelo MIT e médico pela Harvard Medical School. Só que depois tornou-se um empreendedor serial, focado em resolver as grandes questões da humanidade, e ele vive viajando pelo mundo, influenciando bilionários a cederem recursos para desenvolvimento de pesquisas focado nisso aí. Resolver problemas de fome, doenças, energia e exploração do espaço. São os focos bem pequenininhos do trabalho dele e das empresas que ele criou. E ele diz o seguinte: alimentos geneticamente modificados são seguros para consumo humano e para a sustentabilidade do planeta. Davi, onde é que eu posso saber mais sobre isso? Aqui está o livro dele. Próxima vez que vocês forem a uma livraria física, se vocês não quiserem adquirir o livro para estudá-lo por completo, o que eu recomendo, vão lá, pega o livro, abre o livro e lê somente o capítulo 9. Qual é o título do livro, Davi? Abundância. Qual é o subtítulo? O futuro é melhor do que você imagina. O que é que diz o capítulo 9? Olha o título do capítulo: Alimentando 9 bilhões. E lá no capítulo tem escrito o seguinte: a engenharia genética possibilita a criação de vegetais com vários benefícios. Primeiro, mais nutritivos. Segundo, mais resistentes às pragas, naturalmente, sem necessidade de adição de pesticidas e agrotóxicos. E terceiro, que exigem menos água para produzir os nutrientes. Damas e cavalheiros, a engenharia genética não é Frankenstein, certo? Não é filme de terror. Na realidade, a frase do Jim Rohn lá no começo da palestra se adequa bem direitinho aqui. A informação que você não tem pode estar lhe prejudicando e a ignorância não é uma bênção. E para concluir, então, essa parte, eu queria deixar esse site para vocês fotografarem essa tela. Vocês já assistiram palestra minha onde eu fiz a promoção desse site, thesoilnutritioninstitute.com. É considerado o mais amplo e mais sério instituto de pesquisa sobre soja. As maiores empresas do mundo que trabalham com soja, incluindo a nossa, são parceiras de pesquisa e de atualização científica desse instituto. E eles dizem o seguinte: tem várias coisas que vocês vão poder ir lá e baixar. Um dos documentos tem esse título: Soja, Mitos e Fatos. Então, muito comum nas dietas ocidentais preocupadas com a saúde, portanto, é pertinente explorar a segurança da soja conforme documentado pelas pesquisas acumuladas. Então, sem preocupação, consumidores podem ser encorajados a continuar alimentando suas famílias com alimentos de soja durante as gerações vindouras. E vocês também podem baixar esse guia, que é recente. Isso aqui foi produzido e publicado este ano no site, sobre as 8 razões para você consumir soja que trazem benefícios à sua saúde. Então, vocês estão vendo aqui, ó, pode baixar o risco de problemas cardiovasculares, pode diminuir a pressão arterial, pode melhorar as funções cognitivas, pode proteger contra câncer de próstata, pode fornecer as proteínas da maior qualidade, do ponto de vista de aminoácido e digestibilidade, pode ajudar no controle de peso, pode diminuir o risco de câncer de mama e ainda melhorar a saúde da pele. Tudo com referências científicas de alto nível. Então, vamos focar nos fatos. E agora vamos para a frutose.
Então, o que é que nós temos aqui na frutose? Eu quero que vocês gravem. Frutose vem das frutas e os únicos tecidos no nosso corpo que são capazes de metabolizar a frutose é o fígado e o espermatozoide, certo? No caso do espermatozoide, é uma curiosidade biológica. Eu botei aqui só para provocar vocês. O espermatozoide necessita de muita energia para a sua jornada até chegar no óvulo, para que haja reprodução e a gente possa existir. Vamos focar no fígado, que é onde a frutose é metabolizada praticamente todos os dias. Muita atenção aqui para vocês entenderem de uma maneira bem simples. Essa molécula que vocês estão vendo aqui projetada no canto superior esquerdo é a molécula de sacarose, que é a principal açúcar utilizado no Ocidente. Sacarose é o açúcar branco, que é utilizado para adoçar tudo. Ela tem uma molécula que é feita de 2 monossacarídeos. Metade dela é glicose e metade dela é frutose, certo? Como eu falei, somente o fígado tem capacidade de transformar a frutose em glicose e levar para a corrente sanguínea. Já o corpo inteiro tem capacidade de metabolizar a glicose. Então, quando eu pego uma latinha dessa, de refrigerante de cola, na sua versão original, e tomo, tem 40 gramas de açúcar aí dentro. 40 gramas de açúcar, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a quantidade máxima que você pode ingerir um adulto por dia. É o que tem numa latinha. Então, quando você toma, entra 40 gramas e metade dessa sacarose é glicose, metade é frutose, certo? 20 gramas pode ser metabolizado pelo corpo todo. Mas os outros 20 gramas, que é a frutose, só pode ser metabolizado pelo fígado. E vocês conhecem muito bem gente que toma isso aqui todos os dias, ou toma mais de uma por dia. Então, essa frutose em excesso que está chegando no fígado para ser metabolizada somente por esse órgão, um corpo de 80 quilos metaboliza glicose em todos os tecidos. Mas o fígado, que pesa 1,5 kg, que representa 2% do peso do corpo, tem que dar conta dessa frutose. Então, essa frutose não é metabolizada da forma correta e é transformada em gordura. Outro problema, além de criar gordura no fígado, a grelina, que é o hormônio da fome, não é suprimida pela frutose. Portanto, se você continua tomando excesso de refrigerante, o que é que vai acontecer? Você não inibe a fome, a grelina continua sendo liberada e você não se sente satisfeito e continuará comendo. Então, a ingestão calórica vai ser descontrolada. E aí, o que acontece? Esse estudo mostrou, fazendo uma avaliação da ingestão de fitonutrientes na população global, proveniente de frutas e hortaliças, concluiu o seguinte: o resultado do estudo demonstrava que em todo o mundo, cerca de 75% da população adulta não consome a quantidade diária de frutas e hortaliças. E boa parte disso aqui, sobretudo no nosso país, nos últimos anos, tem vindo do terrorismo nutricional, do preconceito contra a ingestão de frutas por causa da frutose, por causa dos carboidratos. Eu quero dizer que tudo depende do contexto. Preste atenção aqui esse outro artigo científico. Apenas a frutose dos açúcares adicionados está associada a ganho de peso, prejudica a função hepática, porque pode acumular gordura no fígado, e também a hipertensão arterial. Na natureza, quando você pega uma fruta inteira, uma maçã, e come essa maçã inteira, de preferência com casca, bem lavada, a frutose está associada com alta concentração de fibras, fitonutrientes e antioxidantes, que anulam os efeitos adversos da frutose isolada. Então, pensa no contexto. A frutose no refrigerante e nos sucos processados é uma coisa. A frutose proveniente das frutas inteiras é outra completamente diferente. Davi, e o shake que tem frutose? Calma, que eu chegarei lá. Olha aqui. Aqui está o nosso shake e aqui está o rótulo. Eu disse para vocês que ia mostrar em detalhe. Então, aqui eu quero grifar os 10 ingredientes principais. Preste atenção. Quando você ingere açúcar, vocês lembram que vocês já ouviram falar de índice glicêmico, certo? 3 fatores principais alteram o índice glicêmico. Qual é o primeiro? Proteína. Segundo, fibra. E o terceiro, gordura. Então, quando você ingere um carboidrato juntamente com fibra, proteína e gordura, esse carboidrato vai ser digerido e absorvido numa velocidade completamente diferente, consequentemente vai ser metabolizado de uma maneira diferente do que ele ser ingerido isolado, como é o caso dos carboidratos refinados e dos refrigerantes. Então, aqui nós temos proteína de soja como primeiro ingrediente, temos a frutose como segundo, temos a fibra de aveia e a inulina, 2 fibras e uma proteína junto com a frutose. Dá para entender? Que essa frutose vai ser
lentamente liberada, diferente de quando você toma um refrigerante, e em seguida vem o óleo vegetal de canola. Depois vem cloreto de potássio, triglicerídeo de cadeia média, aí vem o caseinato de cálcio, outra proteína, e a proteína concentrada do soro do leite, que é o whey. Repito, quando você ingere frutose dentro de um contexto parecido com o contexto da natureza, parecido com como ela se encontra nas frutas, você vai ter uma resposta no seu metabolismo completamente diferente de bebê-la isolada. E para concluir, e o óleo de canola, Davi? O que é que você tem a me falar sobre ele? Quero dizer para vocês que muitos blogueiros, muitos portadores de conta de Instagram com milhares de seguidores falam muito mal da canola. Inclusive, praticam terrorismo nutricional, que é uma coisa que acho de uma tremenda perversidade. Mas, por outro lado, tem também profissionais muito sérios que esclarecem a população. Então, tudo nós temos que ter muito critério quem é que nós estamos seguindo e buscar sempre o equilíbrio. Então, por que a Herbalife coloca canola no shake há 40 anos? Será que não vale a pena a gente ter uma confiança aí maior na ciência que está por trás do controle de qualidade e do desenvolvimento dos nossos produtos dentro do nosso negócio? 40 anos, amigos, no mundo inteiro. Então, quero que vocês aprendam um pouco mais sobre o óleo de canola. Primeiro, não existe na natureza um vegetal chamado canola. Começamos por aqui. Uma variedade geneticamente modificada de uma planta chamada cousa, que é da família das mostardas, que é pobre em ácido erússico, que é onde os blogueiros acusam a canola de fazer mal, foi obtido no Canadá e depois divulgado no mundo. Esse é o nome científico dela, Brassica napus. De novo, não existe nenhum vegetal com o nome canola, existe uma planta chamada cousa, que foi geneticamente modificada e que produz um óleo que é extremamente saudável. Então, o nome canola foi escolhido pela diretoria da Associação de Cousa do Canadá na década de 70 e está aí de onde é que vem o nome. Azeite canadense com baixo teor de ácido. Então, o que é que eu posso gravar sobre óleo de canola? Que ele pode ser consumido porque é completamente seguro para consumo humano, comprovado pelas as pesquisas científicas mais recentes, não só humano, como também animal, e é um dos mais saudáveis óleos derivados de plantas e um dos mais ricos em ômega 3 vegetal, que é o ácido alfa-linolênico. E aqui temos 3 grandes evidências científicas, que vocês podem capturar essa tela, a respeito dos benefícios para a saúde provenientes do óleo de canola.